Imagine que você está planejando uma solução para automatizar um processo em sua empresa, como organizar milhares de cadastros de clientes ou personalizar ofertas de serviços. Para isso, será necessário usar lógica, abstração e ferramentas que só o pensamento computacional pode oferecer. Pensamento computacional é a base para compreender e criar soluções tecnológicas. Nesta disciplina, você vai aprender desde os princípios elementares sobre como computadores funcionam, passando pelos fundamentos de software e hardware, até noções de programação e como aplicar essas habilidades em contextos reais, como o mercado de trabalho. Entender o pensamento computacional é essencial no mundo digital em que vivemos. Ele vai ajudar você a resolver problemas complexos, tomar decisões estratégicas e criar soluções que impactam diferentes áreas, como educação, negócios, engenharia e até a economia criativa. Você vai perceber que o pensamento computacional está em tudo, seja na criação de aplicativos, na análise de grandes volumes de dados ou até mesmo na automação de tarefas simples do dia a dia. Profissionais que dominam essas habilidades são mais preparados para se destacar no mercado. Explore, questione e pratique. Essa disciplina é uma porta de entrada para um mundo cheio de possibilidades, e o aprendizado aqui pode ser o diferencial no seu futuro profissional. Seja bem-vindo e aproveite ao máximo. Olá, sou o professor Rodrigo Dias, mestre em Computação para Engenharia Civil, e neste vídeo vamos dar uma breve introdução ao nosso tema. Vamos lá. Afinal, o que é um software? Para responder esta pergunta, precisamos fazer uma viagem, no tempo e no espaço, mais precisamente para a China do século IV a.C., quando um famoso estrategista militar, chamado Sun Tzu, escreveu um ainda mais famoso livro chamado A Arte da Guerra. Neste livro, Sun Tzu cita táticas, estratégias militares que podem ser utilizadas para sobrepujar seu adversário. Neste momento você deve estar pensando, o que um livro sobre guerra tem a ver com a produção de software de computador? Tudo, e é muito simples de perceber isso. No seu livro, o chinês Sun Tzu explica como se programar para resolver um problema. Como, através de passos bem descritos, você consegue criar estratégias para poder sobrepujar seu adversário. Em um programa de computador, nada mais é do que isso. Uma estratégia, descrita passo a passo, para resolver um problema de forma computacional, usando as ferramentas e os artifícios que um computador pode nos dar. O software é oriundo da própria relação humana com o seu pensamento, com a capacidade que temos para propor situações, definir problemas, declarar variáveis, manipular essas variáveis e utilizar essas variáveis. Assim, um software nada mais é do que um conjunto de instruções utilizados na programação de um computador, que, por sua vez, não tem materialização física. Ele não é palpável, não é algo concreto. Um software só ganha materialização no meio virtual, quando ele passa a ter um propósito, para solucionar algum tipo de problema de forma computacional. Não importando qual a linguagem de programação usada ou qual estrutura necessária para isso. Aquele programa passa a ter uma importância quando o problema ao qual ele foi destinado começa a ser respondido pelo mesmo. Mas afinal, para que serve um programa de computador? Um computador é dividido em vários componentes, entre eles a central única de processamento, também chamada de CPU, a área de memória, entre outros. O nosso programa vai solicitar à CPU que execute um comando, e esse comando será transformado em uma instrução que deverá ser alocada na memória sequencialmente, um de cada vez, para que cada um possa representar um pequeno passo numa grande estratégia para solucionar um problema computacional específico. Então, um programa vai descrever os passos das estratégias, das instruções a serem executadas pela CPU dentro da memória. O programa é tipicamente escrito em uma linguagem de programação, que origina um arquivo chamado código-fonte. Esse código-fonte tipicamente é descrito seguindo certas regras, como a de qualquer linguagem falada ou escrita já conhecidas por nós, respeitando uma coleção de semântica e sintaxe, assim como as outras. Depois de feito e validado, esse código vai passar por um outro tipo de programa especial, que é chamado compilador. É ele que vai originar o programa propriamente dito, já que o programa final é escrito numa linguagem chamada código de máquina, que é representado apenas por zeros e uns, e nessa linguagem é que ele pode efetivamente ser compreendido
pelo computador. Então, entre o programador escrever um programa e este ser efetivamente executado dentro do computador, existe todo um passo a passo, toda uma sequência de execução para que isso possa acontecer. Espero que esse vídeo nos ajude a compreender melhor o conteúdo desta disciplina. Até o próximo vídeo. Olá, sou o professor Raul Queiroz e vamos falar sobre fundamentos de hardware, pensamento computacional e alguns desses temas. Quando a gente fala de pensamento computacional, a gente está falando o seguinte, que nos dias de hoje nós temos cada vez mais dependência de que os computadores executem algumas atividades para a gente. Então, se é uma planilha eletrônica, se é a digitação de um documento, se é uma automatização de um processo, nós temos essas atividades dentro dos computadores. Então, se chama pensamento computacional. O desenvolvimento de softwares para a execução de atividades que é o nosso dia a dia. Para que esses softwares, como a gente costuma falar, rodem, sejam executados, né, sejam carregados, a gente precisa de uma camada muito importante, né? Os computadores, ou melhor, os dispositivos, né, que a gente inclui aí celulares, tablets, etc., nós temos duas camadas principais, a de hardware e a de software. Lá atrás, lá muito atrás, quando eu ainda estava entrando na área, o pessoal dizia que tudo que eu pudesse tocar era hardware. Tudo que eu pudesse bater era hardware. Então, todas as peças do computador são incluídas nessa classificação. Processadores, placa-mãe, memória, HD, monitor, teclado, mouse... eles compõem o quê? Compõem o hardware da máquina, né? Então, na verdade, o que a gente tem nessa camada é a parte mecânica, a parte das peças do seu computador, né? Dentro dessas peças principais, né, a gente tem algumas que se destacam. Não vou dizer que uma é mais importante que a outra, mas essas aqui se destacam. Quais são? O processador, né, onde são executadas as instruções dos programas, as memórias, sejam elas temporárias ou não, temporárias como memória RAM, memória cache, contadores, acumuladores dentro dos processadores, ou o nosso bom e velho HD. O nosso bom e velho HD onde eu salvo meus documentos, salvo meus arquivos, uma memória não volátil. Quer dizer o quê? Que quando eu desligo o meu computador, aquele documento está salvo ali, gravado ali. E quando eu quiser, eu vou lá e recupero. Um parceiro muito importante, né, dessa minha camada de hardware é o sistema operacional. O sistema operacional é responsável por toda esse orquestramento dos recursos de hardware. Então, ele é o cara que se comunica com todos esses recursos, que gerencia todos esses recursos e tem todas as configurações dessas peças, desses recursos, para o perfeito funcionamento. Essa camada de sistema operacional, né, apesar de muitos considerarem software, né, eu considero que nos computadores a gente tem 3 camadas, ao invés somente de 2. Hardware, a camada de sistema operacional e a camada de software, que são as aplicações que a gente utiliza. Então, é muito importante, no dia a dia de hoje, compreender o hardware, entender quais são os requisitos de hardware de cada software, né? E relembrando lá atrás a lei de Moore, né? Quem foi Moore? Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel. Então, ele dizia o seguinte, a cada 2 anos a capacidade do computador vai dobrar. Ele teve razão até um certo ponto. Hoje, essa capacidade está dobrando em menos tempo, às vezes 1 ano e até menos do que isso.
Espero que eu tenha ajudado com esses conceitos. Até mais! Desde o momento em que as primeiras sociedades se formaram, surgiu a necessidade de se retratar a cultura, a comunicação e os hábitos dos membros dessas comunidades através de imagens. Da arte rupestre em cavernas, relatando rituais e práticas do dia a dia, passando pelos desenhos em pergaminho de papiro, até chegar nas pinturas em telas e na xilogravura. As imagens sempre foram uma parte fundamental do processo imaginativo dos povos antigos. Com a criação da técnica de impressão e, posteriormente, da fotografia, as imagens se tornaram ainda mais presentes e influentes na vida social. Os meios de comunicação e o constante progresso científico fizeram com que o ser humano se habituasse, desde os primeiros anos de vida, a ser bombardeado por imagens presentes em jornais, revistas, filmes, desenhos. A chegada dos computadores pessoais provocou mudança na forma como criamos e transmitimos imagens. Entender como o computador possibilita a criação e transmissão de imagens é o objetivo deste tema que está começando. Olá, sou o professor Raul Queiroz. Nesse vídeo vou dar uma introdução aos conceitos básicos do funcionamento dos computadores. Basicamente, hoje a gente tem uma dependência muito grande dos computadores e dos dispositivos eletrônicos. Hoje um celular, um tablet e outros dispositivos têm o mesmo formato de um computador. Mas como é que eles funcionam? Basicamente, eles são divididos em hardware, que são as peças, a parte que a gente consegue pegar, e a parte abstrata, que são os softwares que atendem às nossas necessidades, às nossas atividades. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. O hardware, nós temos peças muito importantes dentro dele. A CPU, que todos dizem que é o cérebro do computador. As memórias, existem dois tipos de memória. Memória, ela é volátil, uma que você, ao desligar o computador, você perde aqueles dados que são utilizadas mais para a operação do computador. E para o seu armazenamento, nós temos os HDs, Hardware Disk, hoje mais eletrônicos, mais evoluídos. Hoje temos os hard disks, os periféricos, telas touchscreen. O seu celular hoje você toca na tela para interagir. Nós temos impressoras, nós temos mouses, a gente tem todo um arcabouço de peças para que o computador funcione. Mas esse computador, ele não funcionaria se não existissem os softwares. E nesses softwares, estão incluídos quem? Incluído o sistema operacional, que junta todas essas peças, todos esses recursos e colocam eles para se comunicar. Por isso que o seu computador, ele imprime, ele mostra na tela, ele armazena dados. Então, todas essas peças vão ter funções baseadas nos softwares que vão ser utilizados. Mas o que seriam os softwares? Os softwares são atividades que vão ser executadas dentro do seu computador. É uma leitura de e-mail, é uma planilha que você faz, um cálculo, uma aplicação, várias aplicações para quê? Para atender a sua necessidade. Passando um pouquinho da parte dos softwares que a gente já está falando aqui, dos sistemas operacionais. Sistemas operacionais, nós temos diferentes sistemas operacionais. Mas o objetivo básico do sistema operacional qual é? A utilização dos recursos de hardware dentro dos computadores, para que eles funcionem perfeitamente. Quando você mandar salvar, ele vai pegar o seu arquivo e vai salvar no seu HD, no seu hard disk. Quando você mandar imprimir,
o seu documento, a sua foto, ela vai sair perfeitamente impressa no seu papel. A gente tem também os dados e armazenamentos. A gente tem armazenamentos dentro da máquina, são armazenamentos físicos que hoje atingiram grandes quantidades. Hoje nós temos computadores com terabytes de armazenamento. E os armazenamentos temporários, memória RAM, memória cache, registradores dos computadores. Um dos itens que potencializou a função dos computadores em todas as esferas, seja organizacional ou pessoal, foi a conexão em rede. Por que os computadores se conectam na rede? Para a otimização de recurso. Esta otimização de recurso, ela é feita através de um compartilhamento de impressora, um compartilhamento de armazenamento e, nos últimos anos, em quê? Na conexão de internet. Então, a conexão de rede, não só em computadores, mas dispositivos, elas vieram para potencializar as comunicações e o compartilhamento de recursos, ok? Só que todos esses recursos não seriam úteis se a gente não especificasse as nossas necessidades, as nossas aplicações. Começou uma necessidade dessa comunicação, aumento de produtividade. A gente tem aplicativos, por exemplo, como aplicativos de escritório, de apresentações, de documentos escritos, onde eu aumento a minha produtividade, eu aumento os cálculos, eu tenho planilhas eletrônicas onde eu faço cálculos e gero até indicadores para as empresas. Temos também aplicativos de troca de mensagem de texto, comunicações instantâneas, envios de e-mails, agilizando a comunicação. Antigamente a gente tinha aí fax, outras formas de comunicação mais lentas, às vezes até de forma assíncrona. Hoje a gente tem comunicação com todo mundo de forma instantânea. Tenho aplicativos de manipulação de fotos. Eu vou manipular fotos, aumentar a nitidez, melhorar aquela foto. Essas aplicações, elas melhoram a produtividade, elas melhoram a qualidade de entrega do trabalho com imagens. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Até a próxima. Olá, bem-vindos ao tema Pensamento Computacional e Aplicações na Área de Conhecimento. Nesse tema, iremos discutir o pensamento computacional de forma um pouco mais detalhada, falando sobre cada um dos seus 4 pilares, das suas 4 habilidades básicas, que são, na verdade, fluxos mentais. A abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões e a automação de tarefas por meio de algoritmos, ou seja, instruções escritas por pessoas. E, é claro, também destacar a importância do pensamento computacional e a sua relevância para qualquer profissional do século XXI. Mas por que estudar isso é importante? O que a gente quer é que você perceba, você seja mais uma pessoa que tem essas habilidades, porque já é considerado no mundo inteiro, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que as habilidades do pensamento computacional, essas 4 habilidades mentais que eu citei, já é considerado, junto com a escrita, a leitura e a aritmética, um conjunto de habilidades fundamentais para qualquer cidadão, para muito além de qualquer profissional. E, é claro, a gente pretende também tocar alguns corações e atrair a atenção de alguns alunos para que no futuro, daqui a alguns anos, quando ele estiver em alguma empresa e perceber que determinada tarefa que ele está fazendo é muito repetitiva, vamos supor, por exemplo, está manipulando uma planilha e aquilo ele está fazendo de forma muito repetitiva. Então, ao detectar que isso está acontecendo e lembrar dessa disciplina que ele fez alguns anos atrás, ele pode despertar o interesse de se aprofundar um pouco, nem precisa estudar com tanto afinco, se tornar um profissional da área de TI, mas se aprofundar minimamente nessa área
para que esse profissional consiga ser capaz de automatizar essas tarefas. Então, eu sou um profissional, detecto que uma tarefa é muito repetitiva e escrevo algumas instruções, às vezes algumas dezenas, bem simples, instruções capazes de automatizar essa tarefa. Com isso, eu vou ter mais tempo livre, vou ter menos trabalho e posso me concentrar naquilo que é mais importante, que é qual é o propósito dessa tarefa, por que essa tarefa está sendo realizada, ela está sendo feita da melhor forma, eu posso alterar, agora que ela está automatizada, alterar algumas linhas de código para tornar a solução mais eficiente, apresentar melhores resultados, e assim por diante. Então, em busca de maior eficiência, a menor incidência de erros e, é claro, deixar o profissional mais livre, com mais tempo livre, para pensar, enfim, como deixar as entregas mais efetivas. Para alcançar esse objetivo, o que a gente vai fazer é, primeiramente, no módulo 1, definir o pensamento computacional, com base nessas 4 habilidades que foram citadas agora há pouco, e destacar a sua importância para o profissional do século XXI. No segundo módulo, falaremos sobre o pensamento computacional e as suas aplicações na área da economia criativa, por exemplo, profissionais como designers, como produtores de vídeo, de áudio, arquitetos e assim por diante. Também para a área de negócios, a importância do pensamento computacional para administradores, para contadores, pessoas de recursos humanos e assim por diante. E também para profissionais da área das ciências jurídicas, como o pensamento computacional pode tornar a área do direito mais eficiente, mais eficaz, com menor incidência de erros. E aí, no terceiro módulo, no último módulo desse tema, será discutido como o pensamento computacional é importante para áreas como educação e engenharia. Então, eu posso citar 2 exemplos aqui muito básicos, mas vai ser ótimo quando você for estudar esse módulo, você vai ver mais detalhes, mais coisas interessantes. Na área da engenharia, se a gente olhar para um dos aviões mais modernos daquela fabricante chamada Boeing, conhecida mundialmente, o 787, ele foi 95% projetado via computador. Então, foram usados softwares de simulação e softwares de projeto para criar essa aeronave e somente lá no 5% final da fase de desenvolvimento da aeronave se passou a usar túneis de vento e construir equipamentos de fato para que os testes pudessem ser realizados. Então, é um equipamento que já está sendo usado hoje, o Boeing 787, muito confortável, muito eficiente, gasta muito menos combustível do que os seus antecessores, e isso foi alcançado graças à computação. Então, no caso do Boeing 787, não só o seu projeto, mas como os sistemas computacionais fazem parte do projeto, quer dizer, a aeronave inclui computadores e sistemas de computação para tornar o voo mais confortável, mais seguro e mais eficiente. Então, esse é apenas um exemplo, outros exemplos você vai ver no módulo. E da educação, um exemplo que eu dou é o projeto chamado Khan Academy, K-H-A-N. Nesse projeto, que é um site que está disponível na internet, você pode procurar aí no Google e você vai encontrar, todo o conteúdo do ensino fundamental e médio está disponível, explicado de forma muito clara, com vídeos curtos, existe um mapa do conhecimento que os alunos podem perseguir de forma gratuita. Então, é potencialmente uma ferramenta forte de democratização da educação de qualidade. Então, é apenas um exemplo para a educação, você tem exemplos em outras áreas também, mas o importante aqui é que você perceba já nesse vídeo como a computação permeia todas as áreas de conhecimento e dessa forma, uma vez que essa é a nossa realidade, isso deve se intensificar nos próximos anos, perceber também como o pensamento computacional, mesmo que você não seja um profissional da área de computação, da área de tecnologia da informação, como o pensamento computacional é importante para você também. Então é isso, eu espero que esse vídeo lhe auxilie nos seus estudos e até breve.